Olá, galera, boa noite, bem-vinda a mais um podcast Deu de Live. Seja bem-vindo. Antes da gente começar com toda aquela burocracia que vocês sabem, aquela conversa legal, não se esqueça de convidar os seus amigos a participarem. Então, pega o aviãozinho aí do lado, vai enviando para os seus amigos, para o grupo da família. Se vocês escutarem algum barulho estranho, não se preocupem, tá? O nosso vizinho resolveu fazer uma obra agora. Maurício, é você? Então, manda o convite para os seus amigos, no grupo da família. Hoje o assunto é essencial, então manda lá no grupo da igreja, né? Para ajudar também no engajamento. Vai apertando o coraçãozinho aí. Hoje a gente está com um convidado muito especial. A gente está com o Laércio. Ele é presidente da Canaã, da Igreja Canaã lá. Eu vou deixar de se apresentar um pouco mais, mas se você tiver alguma pergunta, você pode enviar na nossa caixinha. Na verdade, você pode mandar aí no comentário, ou você pode colocar naquela nuvenzinha que tem do lado. Às vezes você não quer se identificar por causa do assunto que a gente vai surgir ao longo da conversa, você pode mandar lá, tá? Que depois o pessoal que tá aqui avisa pra gente e a gente vai respondendo, tá? É isso, né? Então vamos conversar. Laércio, muito obrigado por aceitar o convite, esse desafio, né? Que é falar um pouco sobre a igreja, um pouco sobre a sua vida. Tem muita gente que não gosta, mas eu acredito muito que acaba edificando muito quem está em casa e às vezes até de alguma forma sendo um espelho para essas pessoas, né? A gente está com esse desafio aí de um podcast, os anos anteriores foram muito bons, a gente falou um pouco sobre música, um pouco sobre ministério e tudo mais. Mas eu queria começar perguntando para você, assim, um pouco do seu testemunho, né? Para a gente já entrar nessa conversa aí. Ok. Bom, sou o Laércio, né? Como a Brenda já falou, da Igreja Batista Canaã em Jardim das Oliveiras. Ela falou assim que é um convidado muito especial. Não sei assim, tanto especial. Mas estamos aí na caminhada, né? Sou convertido aí de berço, né? Eu já nasci num lar cristão. A gente faz aí as nossas caminhadas durante a vida, mas nada muito fora da igreja, né? Então, eu tenho esse privilégio de saborear até esse tempo, o que é a igreja, a vida da igreja, e também chegar nessa minha idade, nessa bagagem, sem ser um religioso, porque é importante isso, né? A gente crescer, mas entendendo que nós não vivemos uma religião, a gente vive Cristo, que é diferente, né? Então, é legal. Eu estou muito contente de estar aqui, de aceitar esse desafio. Espero aí ser bem relevante, né? Para as pessoas que estão assistindo, já que vocês estão em casa, que vocês estão acompanhando, que seja um papo relevante e que possa ter um bom fruto na vida de todos aí. Amém. Já que você começou falando que você cresceu na igreja, há um tempo atrás eu estava pensando um pouco sobre esse assunto, porque assim, algumas pessoas que crescem na igreja, que são crentes, né, desde berço, elas acreditam que não tem um testemunho de vida. Tipo, eu não lembro do momento específico que eu me converti, ou então eu não sou um ex, tipo, eu não sou um ex-drogado, eu não sou um ex que vive no mundo do pecado, não tem problema com drogas, com bebida e tudo mais, então eu não sou um ex. E para você que já nasceu no berço, como foi isso? Você lembra de um momento específico assim que você falou, não, hoje foi que eu entreguei a minha vida para Cristo? Então, é um caso sério, porque eu era bem rebelde, né? Estava na igreja e tinha minhas rebeldias, então eu bem que apontei várias coisas aí, mas na igreja. E eu lembro que até eu jogava futebol, e era ruim, tá, galera? Não jogava bem, não. Mas eu jogava futebol e a gente participava de campeonatos, né? E os campeonatos eram de domingo de manhã, domingo à tarde, então ia jogar. Aí, Bem na hora da bem, não, dia do Senhor, não, domingo. dia do Senhor, da IBD, né? E aí o pessoal ficava, ai, irmão, chuta a bola. Então eu tava lá, brigava. Uma vez, eu lembro que a galera toda da igreja foi lá assistir o jogo, a gente brigou, pensava todos os irmãos lá saindo para brigar. Então, assim, a gente tinha experiências, por isso que eu falei que às vezes a pessoa ela leva uma vida religiosa, não que tem que fazer coisas erradas, mas ela acaba se fechando no mundo da religião.
E aí eu tive vários problemas. E dentro desse crescimento meu, eu fui me convertendo, entendeu? Então, você Entendi. acaba não tendo, assim, um momento específico que eu tenho. Tem um momento muito específico da minha vida que foi ao meu regresso de verdade para Cristo e um chamado. Esse momento ele é muito especial na minha vida porque eu estava não desviado da igreja, mas eu me sentia por uma situação da minha vida, me sentia distante de Deus. Eu sentia que Deus já não podia mais me usar por um erro que eu cometi. E aí eu busquei na palavra um desespero, e o Senhor falou comigo dentro da palavra que ele me usaria, que o Espírito dele ele teria posse da minha vida, eu seria uma nova criatura, um novo homem, e aí eu mudaria totalmente a minha história. Então, esse dia foi muito específico, não por estar desviado, não por estar fazendo coisas erradas, mas por me sentir já não perto de Deus por causa de um pecado. Foi onde eu me arrependi de fato, me perdoei e deixei Deus me perdoar. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. E aí, nessa sua busca pelo Senhor, nesse momento específico que você está falando, foi onde você descobriu o seu chamado? Ou você já tinha? Já tinha esse conhecimento do chamado de Deus, já sentia e já havia fatores externos das pessoas me chamarem, às vezes, de pastor, ou falar que eu seria um pastor, eu sempre neguei. Falei, não, não e não, até hoje. Até hoje, Até né? hoje. Mas isso vai mudar, hein? Né? Vai ter que mudar. E você faz quanto tempo que você é líder da Canaã? Estou indo para 3 anos. 3 anos comigo. É. E a sua igreja é da Canaã. A sua filha, a Darla, né, da Canaã. A Laís não é da Canaã. A Laís não, a Laís é de São Mateus. Mas Opa! A Darla é, e a sua esposa também. Também. E nesse assunto que a gente quer entrar um pouco sobre a questão da fofoca na igreja. Porque, assim, é muito complicado para um líder lidar com essa situação na igreja, né? E você ainda não foi consagrada pastor, né? Você vai fazer um concílio e tudo mais. Só que você é líder, você tem uma posição na igreja. E você precisa lidar com essa situação. E numa comunidade, numa igreja, existe muito a questão do me disse isso, o líder, o pastor, me disse aquilo, fofoquinha e tudo mais. E como lidar com isso na igreja? Como viver essa situação assim? Talvez não tendo a posição de pastor ainda, o status, né? Passar pelo concílio e tudo mais, mas já tendo essa importância de liderança na igreja. Então, fofoca, né? Fofoca, ela não tem jeito, ela vai acontecer de qualquer jeito, seja falando coisas reais de uma pessoa ou coisas que não são reais, né? Que são inventadas. O que acontece? Quando a gente foi congregação e dentro da minha infância e adolescência, que teve um pastor que ele ficou 10 anos conosco. O pastor Vanderlei estava lá, agora já não pastoreia mais. Mas esse pastor aí foi muito essencial na minha formação de caráter e de formação espiritual também. E de toda essa base que tem lá na Igreja Batista da Canaã, que é praticamente o pessoal da minha idade, assim, que conviveu com ele. Por quê? O que ele fazia? Se ele soubesse de um assunto, ele chamava para conversar. Tá. Isso. Ele, espera um pouquinho. Ele já chamava outra pessoa e já resolvia ali. Ele não deixava esse negócio ficar crescendo dentro da igreja, né? Então, eu acho assim, que se cai no ouvido do líder que ele que está rodando uma fofoca, ele tem que tomar um posicionamento de chamar as partes, colocar tudo em pratos limpos. Não importa a consequência que vai ter, se vai doer nenhum, se não vai doer, se a pessoa vai se afastar um pouco, porque ela precisa ser resolvida. Porque quanto mais tempo deixar, maior fica. Ela assim, amplia isso daí, né? Então a gente aprendeu assim lá. E se resolve o assunto, né? Resolve isso daí e para com a fofoca, né? E é bem importante essa questão de você resolver, ir direto na pessoa específica para resolver a questão da fofoca, porque a fofoca começa porque tem alguém que escuta, né?
se você chega para comentar alguma coisa com alguém, a pessoa escuta. Então, não importa se ela não falou para outras pessoas ou ficou para ela, a fofoca já começou. E aí a pessoa não tem a coragem de chamar aquele que estão falando dela para falar, ó, estão falando de você, é verdade ou isso ou não. A gente sempre deixa, se aconteceu, aconteceu, aumenta um pouquinho ali. Então, o problema da fofoca é porque ela é ouvida, independente de quem é, né? Mas você consegue liderar isso bem, assim, em questão de ministérios na sua igreja? Porque se vem isso do seu pastor, você respinga essa sua característica, essa criação, como fala, molde de caráter com o discipulado de liderança na sua igreja? Olha, sim, eu tenho procurado, né, tipo, matar na raiz ali. Graças a Deus a gente tem tido êxito, assim, em relação à igreja. A questão da fofoca, porque, assim, o assunto em si que vai ser levado, às vezes, que nem a gente está conversando aqui, né? Tudo é uma fofoca, praticamente, né? Isso então, é bem delicado, né? Porque a fofoca, ela não é só de coisas que vai prejudicar uma pessoa. Tá? Exemplo, vocês são em 3 irmãs. Aí tem lá um doce bem legal e uma das 3 pegou e comeu, a outra viu, corre lá na mãe e já conta. Não era mal, e a tia não podia pegar, contou. Ah, você é fofoqueira. Olha só o nível que chega, né? Então, eu tenho que tratar tanto as pessoas da igreja para ser maduras em entender isso, porque também de quem é falado precisa ter maturidade. Há uns tempos atrás, aí uma pessoa veio para mim e falou uma coisa que falaram de mim. Aí falou assim, você vai resolver? Eu falei assim, eu tô de boa, vou ficar, vou aguardar. Não preciso correr lá e já... porque não era uma coisa que ia prejudicar nem eu, nem a igreja, nem ninguém. Eu falei, deixa, com o tempo ela vai vendo que não é nada disso. Então, as pessoas precisam ter maturidade também para entender quando é falado dela, porque às vezes a coisa é tão pequena e ela vira um escarcéu e briga daqui, briga dali, conta para outro. Fulana falou de mim, fulana é fofoqueiro, fulana é isso, fulana é aquilo. E muitas coisas são comentários e eles acontecem em qualquer esfera, em qualquer campo. Porque é muito delicado, porque, por exemplo, às vezes você vai conversar, os jovens, por exemplo, vai conversar com um conselheiro sobre a vida dele, mas acaba envolvendo outra pessoa. Tipo, aconteceu isso na minha vida e teve um terceiro. Até onde isso é fofoca, até onde isso não é fofoca. É muito delicada essa linha, essa medida, né, essa balança. Então, não, nesse caso, você está falando bem específico, né? Porque a pessoa foi buscar um aconselhamento, uma ajuda. E se tem uma outra pessoa envolvida, e quem está dando o suporte e ajuda não precisa ir lá conversar com a pessoa envolvida. Se é um aconselhamento, ele pode tratar essa pessoa para ela lidar com a situação, que é diferente. Porque muitas vezes também eu não posso chegar. Eu falei da questão do pastor lá, mas era específico, algumas questões. Então você consegue resolver. Quando você vê que é uma fofoca maléfica, que dá para resolver, que você pode chamar uma das partes e já para por ali. Vai ser um aconselhamento, está acontecendo um problema, eu preciso amadurecer essa pessoa que está sendo aconselhada para ela lidar com aquilo que está se falando dela, né? Porque às vezes você vai acabar trazendo um transtorno para a igreja toda se você soltar aquilo para outra pessoa e trazer chamar a pessoa, né? Isso é verdade. Então, qual seria se você pudesse falar pra gente assim, qual seria o prejuízo específico da fofoca dentro de uma igreja? Ele mata uma vida, né? Provérbios 15:4, lá Salomão, que a gente conhece aí, que é o nosso mentor aí em questão de conhecimento e sabedoria, ele vai falar que uma língua saudável, ela cria uma árvore viva, traz vida. E já uma perversa, ela vai trazer uma morte, um quebrantamento de alma. Então, pensa que é um estrago grande, é um prejuízo. Porque ele já aconteceu esses tipos de problema, eu já vivenciei isso daí, de pessoas que cria até uma racha na igreja, por causa de uma fofoca. Então, uns vai tomar partido para aquele que falou, o outro vai para aquele que foi ofendido, e aí vira um prejuízo grande. Por isso que tem que
se resolver, se é nesse nível de questões, de prejuízo para a igreja, é preciso resolver também com veemência, fazer igual o meu pastor fazia. Ó, chega aí todo mundo e a gente vai fechar e vai trocar ideia. E eu acho que às vezes a gente não espiritualiza a fofoca, ou às vezes acaba espiritualizando demais, por exemplo. Ah, eu tô te contando, mas é pra gente orar, né? A galera aqui já até zoa, fala bem assim, o Ministério de Oração dos Jovens se chama Fifi Fofofó. Mas é só uma brincadeira, viu, gente? Mas às vezes a gente espiritualiza demais, ou às vezes não, porque a fofoca, ela é um pecado. E a gente não tem essa... Talvez é pouco falado isso dentro da igreja, porque é uma... Como que eu posso dizer? Ai, gente, é que é um assunto muito delicado, eu não posso falar tudo que eu Você quero, não pode né? fofocar agora na live. Porque senão, né? Mas, por exemplo, a gente não pode falar que a fofoca não é um pecado na igreja, levar isso como banal, entendeu? Ai, pastor, eu tô tendo uma dificuldade com isso, com aquilo, porque estão falando da minha vida e eu não estou me sentindo bem, até como você disse, mata uma vida. Isso eu já vi vários pastores falando também, que a consequência do pecado é a morte de uma vida. Só que eu acho que ela é pouco falada na igreja. Esse pecado é pouco falado na igreja, entendeu? A gente fala muito sobre homossexualismo, sobre traição, sobre adultério, mas a fofoca em si a gente não se aprofunda, sabe? É levado como uma coisa banal, natural. É naturalizado, que não deveria ser, né, no caso. Sabe o que acontece, Brenda? É que a gente tem... Tá enraigado no ser humano trocar ideia, uma fofoca, né? Tipo, eu não vou falar que eu tô livre disso, aqui é o santo Laércio, não fofoca, você conta o negócio. Tipo, que nem esses dias eu falei pra menina lá do serviço, né? Ó, vou falar uma fofoquinha pra você. Aconteceu tal coisa ali, entendeu? E já sabendo do assunto, né? Então, tipo, é do ser humano, né? O que a gente tem que entender é se a gente está destruindo as pessoas ou não, né? E aí depende muito também do caráter de quem, porque tem pessoas que são fofoqueiras, natas, assim, elas adoram uma fofoca. E adoram aumentar, né? E aumentam, não né? conta só a fofoca em si. E eu acho legal quando lá em Tiago, ele vai falar sobre a língua e tal, sobre essa questão aí de tomar certos cuidados, porque ela é muito venenosa, né? E aí as pessoas falam, quando lê Tiago, talvez o cara pensa só na língua dele, mas está aqui, está no psique dele, está na personalidade, está no pensamento, ele precisa ser tratado, curado. Se tem uma pessoa que é muito fofoqueira na igreja, assim, e o pastor detecta, eu estou falando muito do pastor porque ele é o líder da igreja, Sim. né? Ele precisa estar com esse olhar atento, ele precisa chamar, ele precisa trocar ideia, ele precisa tratar, porque isso daí é um prejuízo para a igreja. Não pode deixar passar, sabe? Não pode deixar muito tempo. Se tem isso daí, por mais que a ovelha dele lá seja importante, boa, não sei te falar qual é a importância que o líder vai sentir naquela pessoa, ele precisa chegar nela e conversar e falar assim, ó, você precisa dar uma maneirada, ou levar para um tratamento, ou levar para um aconselhamento e ficar ali gastando um certo tempo para que aquele perfil que na realidade acaba sendo um perfil que está adulterado, que está errado na pessoa, seja melhorado, seja colocado em ordem, né? Seja colocado ali em uma certa coerência, porque tem pessoas que, vou te contar, elas são realmente, rodeiam a igreja e fala para um, e fala para outro, fala para um e fala para outro, e fica sabendo, e outro fica sabendo, e eu já passei por essa questão assim, de muitas pessoas virem falar para mim de determinada pessoa, porque falou isso dali, porque falou outra coisa. E aí eu tenho que tomar maior cuidado para estar sempre rondando ela, vendo o que ela está falando para cuidar. Porque, é um prejuízo muito grande. E você, como líder e recebe essas pessoas, eu acredito que os líderes também percebem e têm esse olhar, né, de uma pessoa que tem dificuldade com esse pecado, porque é sempre talvez a mesma pessoa que chega e fale, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Sim, você tem que... É um trabalho, não é tão simples assim, né, porque você tem que estar com um olhar e um pensamento sempre ali dentro da comunidade.
Mas se você vê, é em todos os lugares que você está, né? É no trabalho, é na sua casa. Então, você tem que olhar se a pessoa ela é assim, Uhum. porque você consegue detectar pela convivência. Eu estou na igreja lá a minha vida inteira. Eu fiquei 8 anos ausente da Canaã, não fora da igreja, né? Como eu falei, estava em outra igreja. Uhum. Mas eu conheço as pessoas da igreja. Você sabe que, ainda mais da igreja batista, ela vira um ciclo de família. É. Né? A família que está ali dentro e vai se ramificando, e são amigos muito antigos. E aí, às vezes, que nem no meu caso, que estou lá, é difícil lidar, mas eu conheço as pessoas. Né? Uhum. Então, sei como que eu posso chegar nelas. Né? Agora, para um líder que chega de uma igreja, que ele vai conhecer as pessoas, é muito importante que ele tenha esse olhar, porque ele mesmo pode ser o cara que está ali na berlinda, né? O cara que está na guilhotina para ser cortado pelas fofocas que estão fazendo dele. É Então, você vê, verdade. então ele precisa matar mesmo isso daí. Aqui eu falei de Tiago, o Tiago ele vai falar assim que quem vai conseguir frear a língua, quem consegue fazer isso? Ele fala assim, ninguém consegue. Ele fala que então nem a pessoa mesmo consegue, porque ela já tem esse vício. Tem para quem que vai, porque tipo assim, a língua ela é muito venenosa, Sim, ela é sim, mortífera, né? sim. Eu gosto muito da carta de Tiago, eu gosto muito do livro de Tiago, na verdade. E eu acho que especificamente também porque eu passei por algumas situações assim de questão de falar demais, de escutar menos, sabe? Ferir e tudo mais. Então, o Tiago foi uma carta assim que me prendeu, foi um livro que me prendeu bastante. Por que eu tô falando carta, gente? Nem sou pastor, mas sei que não é uma Não, carta, né? pode falar, pode falar. E aí, é um livro que eu gosto bastante. E aí, quando foi na EBD agora, o pastor Maurício falou um pouco sobre Tiago também. E aí foi engraçado, que ele até falou uma frase que eu pensei bastante sobre ela. Ele falou bem assim, engraçado que quando tem assembleia na igreja batista tem bastante assembleia, né? Se você é de outra denominação aí, tá assistindo. Quando tem uma assembleia na igreja, o que exclui, irmão? Gravidez fora do tempo, os pecados mais expostos, né? Mas ninguém é excluído da igreja por causa de fofoca. Ninguém é chamado para disciplina, talvez, tão quanto a fofoca, porque isso que eu te falei, eu acho que às vezes a gente naturaliza demais esse pecado, sabe? Foi como você falou, às vezes a nossa vontade é realmente fazer uma fofoquinha, né? Chegar no irmão e falar, ó, você viu o que tá acontecendo? Mas acho que a gente naturaliza demais isso. E tem a questão também de, por exemplo, um novo convertido. Ele tá vindo do mundo procurar um refúgio dentro da igreja. E às vezes ele tá lutando contra as drogas, tá lutando contra a homossexualidade, tá lutando contra tantos outros pecados, e aí na igreja ele encontra mais essa guerra de eu vou ter que lutar contra a fofoca que tá rolando na igreja, né? Hoje a igreja deveria abraçar, ele se encontra em mais uma luta de ai meu Deus, eu vou ter que agora enfrentar essa fofoca da igreja porque eu sou novo aqui, né? Talvez você vai ser o alvo da fofoca. É bem complicado isso. Né? Brenda, você está falando de igreja, e aí a gente estava falando com um público mais jovem, né? E aí eu tenho que deixar claro para vocês o seguinte, que vocês também estão em um processo. E nós estamos num processo de santificação. A gente está num processo de se limpar, de se curar. A gente vive isso. Ninguém consegue de uma hora para outra se tornar um santo. Ai. A gente vive num processo, né? De procurar se santificar, se limpar, de mudar, de criar estruturas. E a palavra ela cria isso. A palavra ela que ensina, ela que muda, ela que transforma, ela que vai penetrar, que vai trazer salvação. É a palavra de Deus, né? Então, o que acontece? Nesse tempo de amadurecimento, algumas coisas na pessoa, ela demora mais para sair. É necessário se falar sobre isso, é necessário, na realidade, se colocar todos os erros e pecados como um peso só. Não tem erro, como você está falando, não tem esse de ser mais grave, menos grave. Porém, os que são menos graves para a pessoa, eles não julgam tanto como pecado, eles acabam se distraindo disso, sabe? Não leva em consideração, não pensa muito nessa questão. Sim. Então, por isso eu achei bem legal isso daí, porque aí você
pode trazer à tona um assunto que às vezes a pessoa está passando por ele, tá? É o maior fofoqueiro da face da terra e tal, tipo, é pior que a galera do Corinthians, né? O pessoal falou assim, nossa, falou pra ele, falou que tá a Tá, torcida do Corinthians, acha né? que Não tá tem? falando mal do Corinthians. Nossa, corintiano. Mas tem esse lance que o pessoal fala, ó, Tem. falou pra toda a torcida do Corinthians, né? Meu, tem gente que é assim, é só ele, é pior que a torcida inteira, né? Mas ele fofoca pra todo lado. Então ele não amadureceu. Por isso que eu acho que eu acho não, isso eu tenho certeza, que esse é o olhar do líder da Uhum. igreja. Isso daí eu vou acreditar ao líder da igreja. Eu vou pôr como peso agora se tiver algum líder me ouvindo. Por quê? Porque ele precisa ajudar essa pessoa a enxergar que ela é Sim, assim. Ele precisa caminhar com ela, porque a realidade é que ele que vai fazer os discípulos, entendeu? sim. Ele precisa cuidar dessa ovelha, precisa tratar. Porque é uma coisa natural, é isso que eu te falei, né? Você colocou muito bem. Por que, que não se dá tanto crédito a isso? É porque vira natural, está em todo lugar, está em toda a esfera da sociedade. Meu, em todos os lugares, seja um lugar cristão ou Ou não não. cristão, qualquer lugar do mundo, vai ter pessoas que vão falar. Exatamente. E é muito, eu acho que também é muito, como você disse, está em todo lugar. E em uma empresa também existe muita questão da fofoca, né? É. Ainda mais quando a empresa ou ela é pequena ou ela é grande, existe muita questão de, principalmente quando a pessoa quer ser promovida ou a pessoa quer mais confiança do chefe. Então ela é esse meio e aí o mundo, a sociedade te diz que é normal, existem programas de TV que vai te induzir a fofocar, né? É verdade. Existem programas para isso. Só que aí a gente precisa se ligar que você não faz parte desse mundo e que você não É. tá andando conforme ele anda, você vai ao contrário, né? Na contramão do mundo. Por isso que eu achei também importante trazer isso. Foi muito importante que você disse da questão do líder, porque o líder ele está ali fazendo esse papel, né? Também de olhar e ver o É que. porque, na realidade, às vezes as pessoas não conseguem enxergar de se olhar, porque não é tão fácil você ter um autoconhecimento de você. Não é tão fácil você se autoavaliar Sim. e você detectar problemas e você falar, pô, eu tô mal aqui, né? Não é simples assim. Não é todo mundo que consegue fazer esse exercício de se olhar e falar assim, pô, eu errei aqui, eu errei ali, ou eu sou falho nisso. Geralmente as pessoas falam assim, ó, fala um defeito seu, a pessoa para pra pensar. Defeito, né? É um defeito, nossa, quase que perfeito, né? Você pode ver. Falar uma qualidade. Ah, eu sou humilde, eu sou bom. Ah, eu sou Esforçado. esforçado, eu sou isso. Mas um defeito, aí, porque as pessoas não conseguem. Então, muitas vezes é necessário que se faça enxergar. A palavra de Deus, ela faz isso. Mas tem pessoas que o pastor está pregando e não está prestando atenção também, né? É verdade. Ele vai passar batido. Então é muito importante essa questão realmente. Por isso que eu falei, eu coloco um peso aí em cima do líder, porque ele precisa ajudar algumas pessoas a se livrar de alguns maus que ela tem, alguns defeitos que ela não consegue enxergar, para Uhum. melhorar e para melhorar o rebanho, porque ele que está cuidando disso, né? Uhum. E, Uhum. meu, na igreja vai ter fofoca, não tem jeito, né? E É, às isso é vezes até o verdade. pastor conta algumas. É verdade. É verdade. Já que você falou, a gente tem uma pergunta aqui, mas antes disso eu vou logo vou fazer essa que apareceu na minha cabeça agora. Você falou, até o pastor tá nesse caminho aí. Como o pastor pondera isso, ou você que tá ali na liderança da igreja agora, para não ter esse ambiente dentro de casa? Porque você tá sentado conversando com a sua família, às vezes, sabe, sem querer você já nossa, você viu o que aconteceu na igreja? Onde isso é fofoca? Como lidar com essa situação? Então, eu tenho. Eu tô dando até 10 risada. Galera, a equipe de apoio aqui tá bem agitada, acho que tá acabando a bateria. Eu não aguentei, eu precisei comentar, porque tá muito legal isso. É, então, isso é complicado. Eu sou muito comunicativo, Uhum. tá? Eu sou muito comunicativo e dentro de casa também. Então, eu falo muito, né? Quando eu comprei uma cachorra lá, que é a Lola, a Dala falou, nossa, graças a Deus, porque eu comecei a conversar com a cachorra e deixava ela dormir, né? Mas eu tento trazer dentro de casa a conversa de uma forma em que eu trago uma luz para quem eu estou conversando.
Então, se aparece um assunto, Eu tô rindo da galera aqui. se aparece um assunto, esse assunto precisa ser esgotado ali Uhum. dentro, para não virar uma fofoca fora do meu ambiente. Uhum. Porque é natural você ter geralmente assim, todo mundo tem um grupo, né? Que são as panelas, né? Tem as panelas. E é interessante, e é saudável ter as panelas, tá? Uhum. Não é errado, não, porque você pode Uhum. ver que dentro de casa mesmo, se tem uma família aí que tem 6 irmãos, os 6 não têm a mesma comunicação. Às Sim. vezes, 2 têm uma comunicação diferente dos demais, porque é a questão dessa afinidade que você tem com o outro, né? Então, dentro do seu ambiente, se você traz um assunto, primeiro, vamos supor, presidente da República. Se fosse todo brasileiro é fofoqueiro, porque eles estão o tempo todo falando mal dele. Ou mal ou bem, mas estão falando. Então é fofoca, Uhum. não é? É. Você acaba vendo com a fofoca. Então, uma pessoa que se expõe mais, vai, um líder dos jovens, aquele que está mais à frente, que fala mais, ele é mais assunto para os outros, não tem jeito. Então, vamos supor, você vai levar para dentro da sua casa uma conversa. É natural você conversar, você falar, você fazer uma ponderação de algum determinado assunto, mas o que você tem que fazer? Tem que fazer com que aquilo não seja uma fofoca, acabe ali, seja um assunto em que traga talvez uma elucidação, conhecimento, resolva algum tipo de dúvida, porque é impossível não existir esses tipos de conversa. Uhum. É impossível. Eu lembro de um pastor que falava assim: o que vocês, quando sentam na sua casa, falam do pastor da igreja? Ué, se o cara fez um monte de coisa errada, vai sair com. Vamos falar, ó, ele fez isso, ele fez aquilo. Às vezes não tem como a pessoa confrontar. Mas as pessoas que têm que estar ali naquele ambiente têm que ser muito maduras, sabe? Aí é que você fala desse start, desse nível espiritual, de ser Uhum. já maduro, de conversar ali e morrer o assunto. As pessoas às vezes tiram uma conclusão, às vezes um ajuda o outro porque ele tinha vontade de falar ou tinha vontade de ir lá conversar e fala, não, calma, tenha paciência, tal. Mas se falou. Uhum. Então, para mim, nesse nível pode se considerar fofoca porque tudo se você pegar a definição da palavra, tudo é fofoca, Uhum. né? Uhum. Nesse nível, para mim, nesse campo, eu acho mais como uma questão de um diálogo que precisa ser resolvido. E aí se resolve, meu. Mas Tá. que tem a fala, tem dentro de casa, em qualquer Tem. lugar de todo mundo, meu. Não tem jeito. Eu vou para uma pergunta aqui, depois a gente entra em outros assuntos. Perguntar assim: seria interessante começar a trabalhar isso com as crianças na igreja? Essa questão de a importância de não fofocar e que fofoca é pecado. Meu, isso é muito legal. A criança, ela aprende muito. O que você jogar para a criança, ela vai carregar. O que você ensinar, ela vai levar para si. Ela vai crescer com isso. Tanto que eu estou falando. Eu fui praticamente discipulado por um pastor. Eu ia jogar bola, ele chegava para mim lá do púlpito e ele brincava comigo, ele dava risada. Ele falava assim à noite, né? No púlpito da noite, que da manhã tinha que jogar bola. Ele falava assim: você jogou bola hoje, né? Porque eu não estava de manhã. Aí eu, então, dava risada. Aí ele falou assim: ó, não dorme porque você vai estar cansado, então não dorme porque senão te chama atenção. Aí ele falava: eu brinco assim com ele porque eu posso, porque Uhum. eu tenho ele como filho. Então, meu, olha isso. Eu fui levando isso. Aí um dia ele falou pra mim assim: ó, eu quero. Onde você joga bola? Me leva lá que eu quero saber, porque quando você estiver na igreja eu vou lá ver você jogar. Uhum. Então, ele foi muito aberto comigo. Então, a criança, ela aprende, ela vai levando essa bagagem, sabe? Esse ensinamento. Se você tem uma boa estrutura dentro da tua igreja para trabalhar com a criança, meu, fantástico. Você vai ter adolescentes mais maduros, jovens, sabe, mais maduros, mais consistentes, mais firmes, Uhum. mas sempre trabalhando com a criança não com uma posição religiosa, mas ensinando para ela realmente o que é o evangelho. Uhum. Eles aprendem. Nós tínhamos um projeto na minha casa com crianças da minha rua. Uhum. E aí ia lá até 20 e poucas crianças. Bastante. E era legal que eles faziam depois do que a gente ensinava em casa. A gente conversava com eles, contava historinha e eles gostam muito. E ainda pedem para contar, né? A gente dá uma parada, ainda mais por causa da pandemia.
Mas olha que interessante, as mães dessas crianças, algumas voltavam falando com a gente, nossa, meu filho está mudando dentro de casa. Mais rebeldes, está menos rebelde. Então, a criança ela aprende, isso é muito legal. Ó, essa deixa aí é top. É legal mesmo, essa pergunta foi excelente. Começa Se tiver uma estrutura na tua igreja, começa com as crianças. Começa que vai ter uma juventude mais saudável. A gente tem outra pergunta aqui. Ainda não. Estou escrevendo ainda. Deixa eu ver aqui. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre o assunto e aí eu vi um cara escreveu um livro. Eu não sei falar o nome dele, mas o Kevin sabe, depois no final ele fala. Mas o nome do livro dele, o título do livro dele é Comunicação Não Violenta. E aí, nesse livro, ele vai estar explicando assim, que a importância de uma comunicação onde você consegue se colocar no lugar do outro, que é a questão da empatia, né? E eu vi uma vez alguém falando bem assim, um crente, ele tem que ser... ele tem que ter empatia, mas ele só é crente, só é um cristão quando ele tem compaixão, porque é tipo o nível hard de empatia, né? Eu achei isso muito interessante. Mas ele diz que é a importância de você se colocar no lugar do outro. Eu acho que é por isso também, quando você for fazer uma fofoca, você pensar e falar: eu estou me colocando no lugar dessa pessoa que eu estou falando? Ela gostaria de escutar isso dela, né? Ela gostaria de escutar. Se fosse eu ia gostar? Então é muito importante você se colocar também no lugar do outro, né? Ter essa empatia, essa compaixão. Vamos lá. Comenta sobre outros fatos pessoais quando chega a ser fofoca. Hã? Não entendi nada. É para comentar sobre o quê? Ah, tá. Entendeu? Então, foi por isso que eu falei que na esfera da definição da palavra, tudo é fofoca. Ah, tá. Por isso que a definição fofoca é aquilo que você vai falar de alguém, né, de uma pessoa alheia, seja ela real ou não. Uhum. Já define assim, então não tem jeito. Se eu for falar de você para alguém, eu estou meio que fofocando porque é a definição da palavra. Uhum. Então vira fofoca. Por isso que eu falei que se você está na sua casa, vai falar de alguém, ou principalmente pessoas que aparecem mais, é necessário que você entenda isso. E esse legal da compaixão, da empatia que você falou, é muito importante, porque é necessário que esgote ali. De repente é um assunto que uma das pessoas que está conversando com você ali, ela fala assim, olha, a Brenda, eu estava na live e só ficava mexendo no celular, entendeu? Por exemplo. Olha eu mexendo no celular. É brincadeira. Só foi o que me veio na mente aí. Tá? Aí o outro vai falar assim, não, mas ela mexe porque Tô vendo as ela precisa ver as perguntas. perguntas, ela precisa ver quem está ali se comunicando. É necessário fazer isso, não dá para ser uma outra pessoa. Você entendeu? Então, quem está desse lado ouvindo tem que ter essa maturidade. Esse é o maior problema. Exatamente. Porque tem aquilo que você falou, tem o que ouve. Uhum. Porque vai ter que ter a comunicação. Ela vira fofoca. Uhum. Só que quem está ouvindo tem que ser maduro, mas o problema, meu, é achar essas pessoas. Verdade. E por isso que eu falei que nós vivemos num processo de aprendizado, num processo de santificação. Nós não somos já as pessoas. Tanto que a Bíblia fala que nós vamos nos aperfeiçoando até chegar à estatura perfeita, que é a estatura de Cristo. E para chegar nessa estatura, meu, só depois de aí, não vou nem falar em pontos escatológicos, aí, que é arrebatamento, essas coisas, mas só depois do corpo glorificado. Entendeu? Porque antes disso a gente vai estar sempre com algumas coisas que são parte da carne. E também como lidar com isso, porque é como lidar com outro pecado, talvez, se você tenha dificuldade. Chegue no seu líder, chega no seu pastor e fala: eu estou com dificuldade com esse pecado e eu quero conseguir me resolver. Ou eu tô. Como você aconselha isso, Lars? Porque assim, às vezes a pessoa tem essa dificuldade, ainda mais depois dessa live, eu acho que ela vai perceber um pouquinho, talvez, né? Se ela for uma pessoa que tem dificuldade com esse pecado. E qual a importância dela chegar em um líder para ser aberto com isso e falar: olha, eu preciso de ajuda? Ó, todo o excesso, todo o exagero,
que uma pessoa comete em qualquer área que seja, né? Vamos supor, se é uma pessoa que fofoca muito, ela tem ali uma patologia, ela tem um problema psicológico. É real isso daí, sabe? Ou é na sua personalidade, então ela precisa se conhecer melhor, ela precisa tratar. E esses tratamentos aí, a maioria são feitos ou com um profissional. Eu sempre falo assim, Brenda, que o aconselhamento pastoral é importante, tá? Ele é muito importante. Mas quem está aconselhando, ele precisa entender também até onde ele pode chegar. Exemplo, eu fiz o seminário, eu tive aí 1 ano de introdução à psicologia, e aí gostei do assunto, estudei, li bastante coisa sobre psicologia, gostei de umas linhas aí, de umas escolas de psicologia, e fiz bastante aula de aconselhamento também. Só que quando eu estou conversando com algumas pessoas, eu vejo até onde eu vou. Eu falo assim, eu não vou continuar com você. Você precisa procurar um profissional da área, ou um psicólogo, ou um psicanalista. Faz uma terapia para te ajudar, porque ele vai te dar ferramentas, ele vai te dar armas para você combater isso que você tem. Porque o meu aconselhamento, ele vai entrar na esfera, às vezes, espiritual, entendeu? Mesmo que a pessoa fale ali, fala, não, mas não, eu não gosto dessa linha de, tudo eu tenho que orar com você. Precisamos orar, mas você precisa ser tratado às vezes, está dentro do seu psicológico. E a gente vai ficar orando e você, vai, precisa dar ajuda. Então, a pessoa tem que entender até onde isso é tão ruim para ela, onde ela está estragando todo o ambiente que ela está, ou ela procura o líder dela lá, ou seja, o pastor de jovens, eu sempre falo assim, procura quem você tem afinidade para conversar, que você tenha a liberdade, mas que tenha a capacidade de ajudar. Porque muitas vezes não é necessariamente o pastor. Não é necessariamente o pastor de jovens. Às vezes tem um jovem muito maduro dentro da igreja que ele tem toda a capacidade de ajudar a pessoa a mudar. Ela precisa de pessoas que ela tem essa afinidade. E aí, dentro do meio que ela tá, às vezes ela tem vergonha de falar. De chegar e falar, sou um fofoqueiro aí, pastor, me ajuda. Não vai conseguir. Então é legal lá ir no psicólogo. Falar assim, eu tô com esse problema. Eu sempre aconselho isso. Vai procurar uma ajuda profissional fora para resolver os problemas, porque também, vou te falar, ser fofoqueiro deve ser um saco. Tem que arranjar muito assunto, tem que ficar olhando a vida dos outros o tempo todo e toma porrada o tempo todo, que as pessoas ficam com raiva, vira a cara e criam um tumulto. Não é bom. Então, se você que está assistindo aí, ou até Chegou eu, nesse então, vai procurar uma ajuda, por favor, né? Para você ser mais saudável, você ficar melhor consigo mesmo até. Porque quando chega nesse extremo é realmente preocupante, né? Você precisa de uma ajuda mesmo. E vamos entrar em outra linha, assim, de um assunto. Se você tiver alguma pergunta aqui, se você tiver alguma pergunta sobre a questão da fofoca ainda, você pode mandar pra gente, tá? Que a gente vai responder, voltar no assunto. Mas eu queria falar com você um pouco sobre medo. Eu até tinha comentado sobre isso com você. Porque, assim, vamos falar um pouco entrando em você e depois a gente vai para outros extremos. Você tá 3 anos já na liderança da Canaã. E isso te gera algum medo, assim, de quando eu me tornar pastor, quando eu passar pelo concílio? Eu tenho algum medo, porque eu cresci nessa igreja. Você cresceu na igreja, existem pessoas que cresceram junto com você, e essas pessoas, às vezes, o medo de elas não me escutarem como pastor, porque a gente já tá tão ligado como amigo. Como lidar com essa situação? Medo, eu não diria medo para você. Eu tenho o temor do chamado de Deus, porque a responsabilidade é grande para mim. Tanto que, olha, que eu já passei anos as pessoas falando e eu fui só postergando isso daí, só jogando para frente, né? Eu aprendi uma coisa que é lidar com as pessoas ali da igreja, lidar com as pessoas no geral, no trabalho, ou seja, é muito raro ter um ambiente que eu esteja, e eu não estou falando aula, essa, não, mas é muito raro, pela minha personalidade, ter um ambiente ruim, deteriorado, dentro do lugar que eu estou,
por minha causa ou por causa das pessoas, porque eu não deixo, eu tenho muito esse perfil de já ir tocar ideia, de resolver o problema, ou vai que vai, a gente precisa resolver isso daí. Então, eu não tenho muito esse temor, eu tenho medo, né? Eu tenho temor de Deus ali. Pô, pastor, cara, é pesado, é árduo, porque a Bíblia fala que o pastor ele vai ter que dar conta das ovelhas, né? E aí é uma responsabilidade muito grande. Mas você vê que eu fiz um projeto lá, a gente está num projeto da igreja, né, que é a Casa Canaã, que a gente quer fazer um centro de recuperação. Sim, Né? maravilhoso. Pensa que é um projeto grande isso daí. Eu não tenho medo de fazer, eu não tenho medo de ir para cima. Eu vou fazer. Eu já fiz várias coisas. Uma vez, só para entrar nessa esfera do medo, eu estava no Brás ali, precisei fazer uma hora extra, sair um pouco mais tarde. Quando eu vou chegando perto do meu carro, tá lá a Dilma com um cara, né, de noite escuro. Eu parei ali assim, eu falei assim, o cara tá assaltando ela. Eu já fui pra cima, né? Não fui pra cima pra bater, mas já estufei e fui pra lá. Chegou lá, era um cara que ela tinha conhecido na igreja que ela tinha ido, trouxe pra gente levar para um centro de recuperação. Então, pensa, eu coloquei dentro do meu carro, levei. Nossa. Então, assim, eu não tenho esse medo, eu vou pra cima, mas o temor a Deus me deixa só uma preocupado. parênteses aqui, falaram. Ele falou a Dilma, vou achar que é a presidente. Não, a Dilma é minha esposa, tá? É a esposa dele, gente. Não é a Rousseff. E aí, mas aí, então você entra nessa linha. Você tem a convicção tão grande do que o Senhor te pede para fazer que o medo ele é deixado de lado total e o temor ele reina. Com relação a isso, né? A igreja. Agora, a outras coisas aí da vida particular, morre de medo. E como lidar com essa situação do medo nas outras áreas? De você olhar, de uma visão espiritual, você olhar com temor e para outras áreas da sua vida você não ter tanto esse olhar assim, cara, Deus vai estar comigo. Brenda, pra falar a verdade. Quando você trocou de emprego, por exemplo, você não ficou com medo de pode não dar certo? Não. Então, isso que eu ia falar a verdade, assim, eu sempre fui meio impulsivo, né? Então, eu tenho meus impulsos. Deu o que deu, eu não quero mais saber, eu vou sair daqui. Eu tenho um problema sério de ser coagido. Se uma situação me coage, eu vou resolver. Eu não vou ficar, eu não vou recuar por causa da situação. Vou ter que resolver, vou ter que dar um jeito. Às vezes, lógico, se demora um tempo, né? Porque você se você resolve suas situações na explosão, às vezes você não tomou a melhor atitude, a melhor decisão. Então você tem que ter esse tempo. E aí eu tenho meu tempo, assim, eu não sou tão explosivo, né? Aí quando eu fui sair da empresa, já tinha um tempo que eu já estava pensando nessa possibilidade. E foi o que eu te falei. Ficava pouco tempo, de repente estava 13 anos em uma. Mas lógico que o medo ele faz parte, todo mundo tem. Todo mundo tem medo, né? Não tem essa. Eu gosto muito de sempre definir o que se fala da palavra, definir o que é essa questão de medo, para a pessoa entender bem o que é, né? Que aí a palavra também fala que o medo é você ter uma reação desconfortável de um perigo, seja ele real ou não. Seja ele real ou não. Então eu tenho meus medos, lógico, mas os meus medos ele entra o pessoal Rocha fica comigo, porque o meu medo entra na esfera de insetos, de bichos, assim. Eu tenho mais medo dessas coisas, né? Mais coisas reais do que não reais. Então, as coisas que não são reais, talvez, assim, trocar de emprego e talvez não conseguir dar aquela vida que eu dava para minha família, que é uma coisa não é real, mas não é real, porque não aconteceu ainda. Esse medo não é o que te assusta. Não, eu não tenho. Na realidade, essa questão da minha vida, por isso que eu falo do temor. Eu acredito ela muito a Deus. A minha vida, se eu achar que eu tô ruim, eu vou parar lá em Deus e falar assim, Deus, ou é prova, ou eu pisei na bola aí com o Senhor, me ajuda, entendeu? Eu sempre fui assim, nessa questão. Eu comecei, sempre trabalhei assim, desde criancinha, desde pequeno.
Sempre trabalhei com meu pai, sempre fiz alguma coisa. Eu sempre quis ter dinheiro, né? Uhum. Então nem que se eu fosse trocado para comer doce. Mas quando eu entrei no Senai, eu tinha 15 anos de idade. E não foi meu pai que chegou e me aconselhou a estudar. Veio uma oportunidade, falaram para mim assim, ó, vai ter um curso assim, assim, assado, você aceita? Eu falei, eu vou. Eu nem sabia o que era costura, eu não sabia nada disso. Eu fui e estudei. Então eu olho a minha vida assim, como ela vem, eu vejo que Deus cuidou dela. Não sou eu, não são minhas decisões. Eu preciso, lógico, tomar as decisões corretas, com muita calma. Eu preciso ser uma pessoa sensata. Mas não são as minhas decisões que vai me trazer uma garantia, porque Deus fala que os pensamentos dele não são os meus, e nem os caminhos dele. Então eu preciso tomar uns cuidados com a minha relação com ele, para mim ter um sucesso, para mim chegar onde eu quero chegar. E eu posso não chegar onde eu quero, porque eu entendo que vem de Deus. A questão do medo é essa. Mas também, se a pessoa tem muito medo, ou ela tem medo da vida, ela tem medo de decisões, poxa, ela precisa de uma ajuda. Porque o medo é horrível. Mas isso que você falou é muito interessante, de você estar focado com a sua vida com Deus, porque a consequência disso é o que ele tem para você, né? Então, e é o que a palavra de Deus diz, né? Cuida aqui, ó, desse relacionamento entre eu e você, que o restante eu vou te acrescentar, né? Muito importante isso que você falou. Eu aconselho, eu sempre falei assim com a minha família, né? Ó, a gente tá bem, né? Vamos supor, não vamos gastar tudo também, lógico. A gente tá bem, então vamos aproveitar esse momento que Deus está dando pra gente de alegria aí, de desfrute, porque pode chegar um momento em que ele tire tudo, ele vai provar a gente. A gente vai olhar nesse tempo de prova e falar assim, Deus, você já me deu, vai me trazer esperança de ter um momento bom de novo. Trazer à memória aquilo que te dá esperança, então né? Eu sempre falo para elas isso daí. Vamos aproveitar, vamos passear, vamos comer, vamos fazer alguma coisa que a gente queira, porque quando Deus fala assim, ó, agora você vai entrar na prova aí, eu tinha que dar uma parada, aí você entende que é ele e você vai passar tranquilo. É importante pensar nisso. Ai, gente. Mano, acho que foi a live que passou mais rápido na minha vida. Por quê? Porque só falta o quê? 5 minutos pra acabar? Já. Tá vendo? Gente, passou muito rápido, muito rápido. Muito obrigado. Foi muito bom o papo. Deixa eu passar só uma definiçãozinha rapidinho para você, já tá vendo? Não vou gastar o tempo. Não, Questão do medo, e quem tem esse excesso de medo, dá uma olhadinha no que eu vou falar. O medo, ele tira a visão do que é real da vida. Você já não enxerga mais a realidade. E eu falo muito disso porque quando você olha os discípulos lá na questão, quando Pedro anda no mar, que eles falam assim, é um fantasma, é um fantasma. Sim. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães há pouco tempo. Então eles viram que Jesus era muito poderoso. Ele podia andar tranquilamente em cima das águas. Mas eles não conseguiram enxergar isso. Para eles era um fantasma, não era real aquilo. Então o medo ele tira essa visão do que é real. Então muitas vezes a pessoa tem a capacidade, a possibilidade de fazer uma coisa tão legal, mas ela olha ali e vê uma coisa que não é real. Então o medo ele tira essa visão. E o medo ele também ele te poda de viver coisas extraordinárias. De viver coisas boas. Pedro teve coragem. Por mais que ele andou só um pouquinho, foi o único cara que eu conheço na face da terra que andou na água. É verdade. Um pouquinho que foi. Jesus falou, então bem, Pedro. Ele foi, andou um pouquinho lá e se afundou porque viu o vento já bateu nele e falou, opa, eu tô na água mesmo. Mas ele conseguiu viver um pouco do extraordinário. Então eu falo assim, se vocês têm medo, procura ajuda, vai trocar ideia, porque muitas vezes você tem tanta capacidade, você tem, sabe, uma gama aí de coisas para fazer, de conhecimento, sabe, de ideias, e não faz porque tem medo. E isso não é bom, é bom se cuidar. Incrível, né, galera? Muito obrigada. Eu vou te agradecer porque a gente vai falar a gente tem patrocinadores. Glória a Deus. Se você quer ser um patrocinador, me chame no ADM porque estamos precisando. Eu vou passar aqui rapidinho já o nome dos nossos patrocinadores. Vai passar aí? O Quero Casar, gente. Quem já comeu a torta do Quero Casar?
Cara, é incrível. Acho que foi a melhor torta que eu já comi na minha vida. Da Clara e do Felipe. Eles querem casar. E eles têm um Instagram. O Instagram deles é @querocasar.cf. Entra lá no Instagram deles, dá uma curtida, segue a página e pede a sua torta porque é maravilhosa. Aí a gente também tem a lojinha da Su. Coloca aí. Olha que lindo. Entra lá no arroba dela, ó, @lojinha, _Su05. Entra na lojinha dela, tem todos os produtos, tem perfume, tem tapoer, tem creme, é maravilhosa também. Corre lá e dá uma olhada. E a gente também tem a Era do Gelo. É uma loja de conveniência, né, que fala? E eles não têm Instagram ainda, é o número de telefone, a gente vai deixar no nosso comentário aí o número de telefone deles. Então, entre lá, dá uma olhada, liga, curte, compra, porque eles são maravilhosos, tá? E, mais uma vez, muito obrigada, que o Senhor continue abençoando a sua vida, te guiando. Você é muito especial para o Jump, a gente ama a sua igreja, ama você, ama a Darla, né? Muito obrigada por aceitar esse desafio. Deus abençoe. Eu que agradeço a todos vocês aí, Deus abençoe vocês e que, seja cada vez melhor o trabalho de vocês. Obrigada. Tchau, galera. Até a próxima terça, hein? Segue nós lá. Foi? Dá pra eu falar do congresso? Esqueci. Já foi?